Última categoria de drogas que a gente coloca para vocês, as drogas perturbadoras. Aquelas moçada que promove efeitos como alucinações visuais, sonoras, olfativas. Você vê o que não existe, sente cheiros que não existem e aí vai. Sinestesia, né? Aquelas sensações de troca de estímulos. O cara vai lá e relata, senti o cheiro de uma cor, né? O cara vai lá e escuta uma cor, né? A lombra é grande. Mas lembrem-se que não tem efeitos sistêmicos, né? Não mexe com o sistema cardiorrespiratório. O que quer dizer que se você utilizar uma dose muito grande de uma droga perturbadora, você vai ficar muito doido por muito tempo, mas não vai morrer. Opa, muito doido por muito tempo e não morre? Essa droga é legal, né? Não morre de problemas cardiorrespiratórios, mas você pode morrer da merda que você vai fazer quando tiver chapado. Pelo amor de Deus, cuidado. Dentro, moçada, das drogas perturbadoras, nós vamos incluir maconha, né? Obtida a partir de uma planta chamada cannabis sativa, também conhecida, moçada, por nomes como, por exemplo, cânhamo ou marihuana, sendo que durante muito tempo cânhamo foi usado na produção de roupa, de tecido. Aliás, antes do século XX, duas principais plantas utilizadas na produção de tecidos eram algodão e cânhamo. As velas das caravelas que trouxeram Cabral para o Brasil, por exemplo, eram de cânhamo, né? Super útil, né? Que se a caravela naufragasse, o pessoal pelo menos podia fumar a vela e ficar feliz, né? Tudo bem, claro, comentário idiota, né? Sendo que, até hoje, tem aqueles adeptos da teoria da conspiração que juram que maconha só foi proibido por causa do lobby da indústria do algodão. O pessoal do algodão foi lá, fez a cabeça de todo mundo para proibirem lá o cânhamo, porque era a principal concorrente da indústria lá de algodão. Agora sim, moçada, teorias da conspiração à parte, sim, maconha, ela tem lá os seus problemas, né? Maconha, né, moçada? Ela pode ser fumada, né? Pega lá a folha da maconha, seca, né? Enrola lá no papelzinho seda e tal e fuma, ou na forma lá de uma pasta chamada de haxixe, né? Então, o haxixe, uma pasta à base lá de maconha. E dentro da maconha nós vamos ter duas principais substâncias que têm efeito ativo. É o tetrahidrocannabinol, também chamado THC, e, gente, o canabidiol. São lá os princípios ativos dentro lá da maconha, quem vai estar fazendo efeito, né? Sendo, moçada, tanto a maconha fumada, como a utilização na forma da pasta de haxixe. Bom, maconha, né? Ela tem alguns efeitos muito conhecidos, relaxamento, leseira e etc e tal. E, moçada, alguns outros efeitos que não são muito interessantes, né? Você tem, por exemplo, que é sabido que maconha, ela vai lá, diminui a memória, prejudica o aprendizado. Então não me venha com essa história de maconha é natural, não tem problema. Tem problema sim, né? Vai lá atrapalhar a memória, a aprendizagem. Então, por exemplo, para quem está estudando, maconha não é legal. Droga legal para quem está estudando é cocaína, né? Que deixa você ligado, que deixa você lá estimulado, sem sono, sem fome para estudar. Pelo amor de Deus, comentário idiota de novo. Também não use cocaína para estudar. Agora, maconha, poxa, maconha só vai fazer atrapalhar, né? Maconha, nesse caso lá, prejudica a memória, prejudica a aprendizagem, diminui, moçada, lá, a fertilidade em homens e em mulheres. Então, para quem está lá tentando engravidar, né, maconha não é nada interessante. Maconha pode causar, gente, sim, risco de câncer de pulmão. Existe o risco envolvido. Aliás, pesquisa feita lá há alguns anos mostrando que maconha causa mais câncer do que cigarro convencional. Porque, bem ou mal, cigarro convencional, ele tem um filtro para te proteger. E a maconha não tem um filtro. Tanto lá na queima do cigarro tradicional, como na queima da maconha, você produz alcatrão, e o alcatrão, gente, é responsável pelo câncer, de modo que cigarro de maconha também dá câncer de pulmão. Agora sim, né? Se você fumar a mesma quantidade, né? Um cigarro convencional e um cigarro de maconha, cigarro convencional com filtro, cigarro de maconha sem, o cigarro de maconha tem mais risco de causar câncer de pulmão. Agora,
Como normalmente as pessoas fumam mais cigarros convencionais do que cigarros de maconha, né, o cigarro convencional acaba sendo mais preocupante. Agora sim, né? Se o cara fumar tanto cigarros de maconha quanto cigarros convencionais, o risco de câncer é maior para maconha. Agora, volto a dizer, é difícil alguém fumar, sei lá, 2 carteiras de cigarro de maconha por dia. Homem, se o cara fumar 2 carteiras de cigarro de maconha por dia, acho que ele não faz mais nada da vida dele, né? Vai ficar lá só lesado, lombrado lá o tempo inteiro e não faz nada. Normalmente se fuma mais cigarros convencionais do que cigarros de maconha. Alguns efeitos lá que a maconha tem incluem ainda hiperemia, vasodilatação nos vasos da conjuntiva. Conjuntiva, aquela membrana que vai revestir o olho, é a mucosa que reveste o olho. Quando dilata os vasos da conjuntiva, vai deixar você com os olhos vermelhos, né? Um clássico, né? Toda vez que aparece alguém com o olho muito vermelho, alguém vai brincar. Ei, fumou maconha, né? Deixa lá os olhos vermelhos. Diminui, né, moçada, a produção de saliva. Daí o amiguinho que está lá utilizando maconha, né, não consegue cuspir de jeito nenhum, né? Dificuldade lá, né, de cuspir porque ele não tem saliva. Você tem, moçada, que abre o apetite, aumenta a fome, né? Tem até uma gíria muito utilizada, né? Larica, né? A fome desgraçada que dá lá no cidadão que usa maconha. O que inclusive ajuda a explicar alguns efeitos médicos que a maconha tem. Que a maconha causa efeitos prejudiciais é inegável. É inegável. Que ela tem potencial para o bem. Gente, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose e o momento de utilizar. De modo, moçada, que toda droga tem o potencial para o mal e o potencial para o bem. Por exemplo, você tem lá que, uma vez que a maconha ela abre o apetite, ela é muito interessante para algumas condições, como câncer e AIDS, que levam a uma anorexia, a uma perda de apetite profunda, que faz o cara emagrecer muito. Pode notar que pessoas com AIDS, né, pessoas com câncer em estado terminal, ficam bem magrinhos, né? Ficam bem magrinhos porque dá lá uma perda de apetite muito grande, a pessoa não come e ela fica muito debilitada. E, gente, de várias drogas que já foram testadas para abrir o apetite na pessoa com AIDS, na pessoa com câncer, maconha está entre as melhores. Né? Então, para o paciente lá com AIDS, com câncer, abrir o apetite, né, o efeito lá da larica, o cara vai querer comer o universo, né, para poder evitar que ele fique tão magro, tão debilitado. E fato, né? Também vai promover relaxamento. O que, convenhamos, moçada lá, para um cara que está estressado, com AIDS, né, com câncer, que é um fator de estresse na vida, ajuda a dar uma aliviada em relação a isso. Né? Então, para ele, talvez seja interessante a utilização de maconha. Mas maconha tem outras utilidades médicas, né? Maconha, por exemplo, lá, ela diminui a pressão intraocular. Alguém lembra, moçada, qual é o nome daquela doença no olho relacionada ao aumento da pressão dentro do olho, né, que pode inclusive levar a cegueira? Glaucoma, né? Uma vez que, por exemplo, lá, a maconha diminui a pressão intraocular, ela pode ser utilizada no tratamento de glaucoma, né? Em alguns estados dos Estados Unidos, maconha é liberada para uso recreativo. Você pode usar maconha de boa, por exemplo, lá, né, para o que você quiser. Em alguns estados, só para uso médico. Você precisa de uma receita médica para poder utilizar lá a maconha. E uma das indicações é exatamente glaucoma, porque na glaucoma eu tenho um aumento na pressão intraocular, danifica o nervo óptico, e com isso você pode ficar cego, e no que diminui a pressão intraocular, ajuda a tratar glaucoma. Relatos, por exemplo, lá, das substâncias encontradas na maconha, que ajuda a eliminar aliviadores em algumas condições neurológicas, como, por exemplo, lá, esclerose múltipla, e aí vai. Né? Então, existe sim o potencial médico da maconha. Né? Landim, por que alguns países legalizam, outros países proíbem maconha? Aí, moçada, é lá da sociologia, é lá do direito, a discussão é um pouco mais pesada. Do ponto de vista biológico, médico, tem o potencial para o mal, tem o potencial para o mal, tem o potencial para o bem, como, aliás, qualquer outra droga. Ainda, moçada, falando sobre drogas perturbadoras, nós temos lá o LSD, sigla para dietilamida do ácido lisérgico, sendo pessoas que a galera lá costuma apelidar LSD
de doce, né? Em outras palavras, se você estiver numa festa, te oferecerem bala, cuidado, em bala pode ser êxtase. Se te oferecerem um doce, cuidado, pode ser lá LSD. E o LSD é a típica droga de efeito perturbador. Alucinações, sinestesia. Normalmente ela se apresenta na forma moçada de umas cartelinhas coloridas. O cidadão vai lá, coloca na língua, dissolve e vai lá curtir a viagem. Muito da estética dos anos 60, 70, aquelas cores muito chamativas, né? Aquelas cores muito vibrantes, aquelas formas geométricas muito estranhas. Gente, né, tem a ver com a utilização do LSD, né? Então, LSD, em que causa alucinações, deixa as cores mais vivas, né? Os formatos esquisitos, etc e tal. Então, aquela estética nos 60, nos 70, tem muito a ver com isso aqui. E em relação ao LSD, né, não tem efeitos sistêmicos, se você utilizar não tem perigo de você morrer. Entretanto, 2 problemas em relação ao LSD. Número 1, né, quando você vai lá e usa LSD que você viaja nas suas alucinações, né, nos seus efeitos sinestésicos, às vezes a viagem é do bem, né? Sei lá, aparece um elefante cor-de-rosa de bolinhas azuis voando na sua frente, etc e tal. Mas às vezes, moçada, as viagens são do mal, as bad trips da vida. E a pessoa, moçada, pode acabar tendo experiências muito ruins quanto a isso. E acentua tendências paranoicas, tendências psicóticas, tanto o LSD como a maconha. Então existem relatos lá na medicina de que o uso de drogas perturbadoras acabam aumentando pessoas que já têm tendências paranoicas, tendências lá, né, que sejam um pouco preocupantes, né, do ponto de vista psiquiátrico. Isso pode acabar, né, piorando essas tendências, né, psicoses, por exemplo, lá, pode acabar levando o cara a cometer, né, assassinatos, suicídio, né, às vezes o cara tá muito doido lá, chapado lá de LSD, né, particularmente o LSD, ele é mais intenso, para acentuar essas tendências paranoicas, psicóticas, né, acaba vendo um monstro na frente dele, é uma pessoa, ele acaba agredindo a pessoa. Várias pessoas que acabam se matando por causa lá, moçada, do LSD, né? Vários casos registrados. Cidadão cisma que pode voar, se joga da janela, se estabaca no chão, morre. Vários e vários casos registrados. Daí, se você de repente for querer se arriscar a usar o LSD, saiba da possibilidade das viagens ruins aí na parada. Tem gente que é super de boa. Diz que o cara vê lá, né, como eu falei, as formas geométricas, as cores bonitas, etc e tal, fica de boa. Mas tem gente que tem experiências muito ruins, machuca os outros, ou se machuca, às vezes até se matam aí nessa parada, né? Tem um pai de um grande amigo meu, né, que morou na França lá nos anos 60, no auge do movimento estudantil na França, né, década lá de 60, e esse pai desse amigo meu falava lá, né, que, né, a galera usava lá LSD direto, né, sempre aos amigos, nunca é você que usa, mas usava lá LSD direto, né, e disse que certa vez um amigo dele, chapado lá de LSD, cismou que era um chiclete, grudou na parede e não conseguia sair. Ah, sai daí, não posso, eu sou um chiclete. Enquanto o efeito do LSD não passava, o cara não conseguia desgrudar da parede, porque ele era um chiclete, né? Ou seja, muito doido, né? Por outro lado, ele disse que viu um amigo dele morrer, que cismou que podia voar, se jogou da janela e morreu. Ou seja, perigosíssimo. É meio controverso o que eu vou contar agora, mas alguns autores descrevem a existência de um efeito flashback para o LSD. O LSD, moçada, se acumularia na sua gordura e ficaria guardado aí na gordura. E daqui, moçada, a um tempo, às vezes meses, né, às vezes anos, quando você vai lá e queima a gordura, aquele LSD que estava guardado na gordura, volta para a circulação sanguínea e o efeito da droga volta de uma hora para outra. Né? De maneira que tem autores que não acreditam nisso, mas tem autores que descrevem a existência lá do efeito flashback. Outra preocupação com a utilização do LSD. Porque quando você usar o LSD agora, né, você vai lá e pede para o seu amigo amarrar você na cadeira, né, para não ter perigo lá de, se você tiver uma bad trip, sei lá, né, achar que o pessoal é monstro, não machucar ninguém, para você, de repente, se você cismar que você pode voar, você não se jogar na janela. Então você pede lá para o seu amigo te amarrar na cadeira para não ter problema. Mas, gente, daqui a 6 meses, onde é que você vai estar? Então, o perigo, que se realmente o efeito flashback existe, daqui a 6 meses, se o efeito da droga volta de uma hora para outra, sei lá, está dirigindo, você está lá trabalhando,
E, gente, claro, isso poderia causar algum problema sério, né? Da hora para outra, você dirigindo, começa a aparecer lá os elefantes cor-de-rosa de bolinhas azuis voando na sua frente, pode ser que você cause um acidente, né? Então, em relação lá ao LSD, né, por mais que não possa causar uma overdose e o cara morrer, tem os perigos. Tem um perigo de o que você vai fazer enquanto você está chapado. E, moçada, até que ponto, por exemplo, lá, né, flashback existe, o efeito voltar de maneira descontrolada. Outra droga, moçada, perturbadora, mescalina, ela, moçada, vai ser extraída de um cacto chamado peyote, e ela é usada em cerimônias religiosas por índios norte-americanos, né? Então eles utilizam lá, né, a mescalina, o peyote, para poder ter estados alterados de consciência, né, experiências transcendentais, conversar com os deuses deles lá e tal. Eles utilizam muito em cerimônias religiosas, né? Fora do uso religioso, se uma pessoa espiritualmente não preparada utilizar lá a mescalina, vai acabar ficando doidona. Então, drogas que são de efeito perturbador.